Olá, olá pessoal. Vamos começar devagarinho a nossa live. A professora Priscila já deve estar entrando por aí. Esperando a nossa querida Priscila entrar por aí. Olha ela aqui. A Priscila já está aí, ó. Ah! Oi, 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 oi. E aí, Priscila? Tudo bom? Tudo, e você? Conte-nos tudo. Tudo bem, graças a Deus. Ansiosa por esse tema tão polêmico. Jesus, nem me fala. Aqui, enquanto o pessoal está entrando aí, para o pessoal que já está aí, vamos dar 5 minutinhos para o pessoal entrar. Priscila é uma antiga amiga, uma professora dedicada para todo mundo que acho que já conhece. A gente se conheceu já tem uns anos, né, Pri? Com um bom tempo, hein? Temos uma história aí, na época de juizado. Gente, vamos dar as boas-vindas aqui. O Paulo Machado entrou. Obrigado, Paulo. Mônica Uzeda. Pablo tá aí. Meu maridão já entrou. Rodrigo Grande da Bahia. Rodrigão. Djanira, Fran, gente, mas olha, a nossa live está bombando, hein? Não, vai ser legal, vai ser legal. Então, para Dani, quem, para quem não sabe, a minha história com a Priscila começou como juiz e advogada, né? Ela era professora de uma universidade e ela é responsável pelo núcleo de primeiro atendimento do juizado. Eu era o titular do juizado. E aí a Priscila, né, sempre competente, com esse jeito mãezona que ela tem, quem foi aluno da Priscila sabe que ela é mãezona, né? Eu sou mais o estilo Darth Vader, ela é mais o estilo mãezona. e eu tenho que fazer uma observação aqui, e todo mundo assim preocupado. Você não sabe quem é o titular agora. Quem chegou? Eu falei, quem? Doutor Ricardo Alberto. Aí tu, ai, que ótimo, vou lá falar com ele, me apresentar, falar que eu sou orientador, e todo mundo, ó, E morreu. deu super certo, né? E deu super certo. Aí começou uma amizade grande, acabou que a vida leva, nossos filhos hoje estudam juntos. Eu sou amigo do marido dela, ela é amiga da minha esposa, e acabou ficando uma amizade legal. Trabalhamos numa mesma instituição de ensino juntos. Bons tempos, né, Priscila? Bons tempos. Eu vou falar uma coisa. E todo mundo que falava que morria de medo do Ricardo, e eu dizia: olha só, tudo fachada, maior coração mole, tá? Então vamos deixar registrado aqui na live que ele tem um coração enorme, Mas não então, conta, Priscila. e ele só faz fachada, tá? Só tem essa cara aí de muito sério, mas foi um grande parceiro num período que eu precisei muito de um apoio no juizado. Eu atendi em média 80, 100 pessoas por dia, eram 30 petições, e eu falo que eu tive um parceiro ali no juizado, né? Porque as peças saíam, né, num grande volume, 800 estagiários para controlar, e deu certo, né, Ricardo? Era uma coisa de doido, né? A gente deu certo, nós criamos mecanismos próprios, eu sempre digo assim, a gente criou um mecanismo muito legal, porque às vezes a parte chega lá, o advogado, sério, Priscila sempre foi uma advogada muito séria, eu posso testemunhar isso, ela e os outros colegas dela lá na época, explicavam que aquela pessoa não tinha aquele direito que ela achava que tinha, mas ela insistia, e aí você não tinha o que fazer. Você tinha que também atender a demanda da pessoa que procura o advogado. E aí, Priscila lembra disso, nós criamos um código, um termo de declaração. Então eu sabia Exato. que quando aquele termo de declaração viesse, assinado pela parte, é porque ela teria sido orientada, que aquela chance dela era muito remota, os advogados teriam orientado ela, olha, eu não acho que vale a pena entrar, mas ela insistiu, então ela assinava aquele termo de ciência. Quando eu olhava no processo tinha aquele termo, eu já sabia que a orientação tinha sido, e 100% dos casos realmente não tinha como salvar a parte, né? Ele tinha recurso, eles recorriam, faziam todo o trabalho, e a turma recursal mantinha, porque assim, tem coisas que não tem, né? E era um Tem coisas código que... com o Ricardo que era assim: olha, não adianta brigar comigo que eu avisei a parte. Eu já avisei, eu falei, mas não adiantou. Então ele olhava, via que tinha aquele termo e dizia: bom, então realmente a Priscila tentou. Exatamente. Não era uma doideira. E assim, É,
tem assuntos que são divididos, esses nossos hoje, né? O adultério, o terrível infidelidade conjugal. Oi, Priscila. Pois é. E eu tô adorando que a live tá cheia de alunos. Já vi que o Alisson entrou, não é? A Olha, Karen, Daniel. estou vendo aqui. Olha o E que ela está dizendo aqui. Pri, zero defeitos. Quer dizer, eu tenho 1000, né, Priscila? Mas tudo bem. Ok, eu ok. Mas sabe o que é isso? Ela é sua aluna ainda, ela precisa de nota. não, já fizeram prova, já todos, todos aqui prestigiar. A Cris está aqui. Ah, Cris, legal, adorei seu legal. se abra. Tem muita gente Olha, aqui. amigos. Muita gente Olha, aqui. que Então, legal. vamos Muito bom, começar? Tiago. Vamos começar. Vamos. Você começa, eu começo. Não Eu vou combinamos começar, te nada passo nessa. a palavra. Não, o legal é não combinar. O legal é não É, combinar. Na verdade, aí eu vou começar com a primeira inconfidência. A ideia do tema foi da Priscila. A ideia do tema foi da Priscila, professora dedicada, de Direito de Família. Aí eu falei, legal, porque é um tema polêmico. Eu acho bacana essas lives a gente falar de um tema polêmico. E assim, vamos começar assim com habeas corpus nosso, Priscila. Nós vamos discutir em tese, tá bom, gente? Teoria, né? Agora, exatamente. Deixa claro. a minha dona aí chegando. Ah, a Márcia chegou, peraí, que eu quero Chegou, ver. chegou, chegou. Essa cena. Márcia. Muito Muito bem, bem. Márcia. Ó, Segunda questão, e agora já começando a falar sério, gente. Quando a gente está falando de infidelidade conjugal, isso se aplica a qualquer tipo de casal. Casal heteroafetivo ou casal homoafetivo. Não há distinção para o direito dessa formatação do que seja um casal. Casal, para nós, o direito não é homem-mulher. É homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. E para alguns mais avançados, até você pode ter uma pluralidade além de dois. Né? Mas, um relacionamento poliafetivo. exatamente. A nossa discussão aqui hoje é questão do dano moral e infidelidade conjugal, que nós chamamos assim, para ficar mais fácil de ser assimilado o conceito, mas isso não quer dizer nenhuma formatação específica. Certo, Priscila? Certíssimo, não é? Então, também vou começar falando, me eximindo, não é? Ele tá se desculpando desse tema, mas, na verdade, eu acho que a live interessante é justamente abordar algo diferente, eu sempre falo isso. O que me fez apaixonar pelo direito, Ricardo, é que ele não é estático. A cada momento eu tenho uma decisão nova que me faz refletir, ainda que eu não concorde, eu leio a decisão e, às vezes, a própria decisão me convence. É um artigo que alguém escreve e me faz ter outro olhar. Então, eu A falo que o ideia é direito essa. vai mudando, não é? A sociedade muda, o direito vai acompanhando. E o tema tem que nos fazer refletir, né? Principalmente nesse tempo de isolamento, que a gente vai falar um pouquinho da infidelidade virtual. É um período de isolamento, então eu acho bem interessante. Vamos Isso começar? é um outro ponto importante da gente traçar para o pessoal, é que quando se fala em infidelidade, né, infidelidade é um conceito aberto, é um conceito amplo. Não é infiel só aquele que tem uma relação carnal típica com o seu parceiro ou com a sua parceira. Né? Só para lembrar um assunto que todo mundo deve se recordar, alguns anos atrás, o presidente dos Estados Unidos passou por uma coisa chamada uma infidelidade, e no final ele veio com um conceito de infidelidade diferente, porque ele não tinha tido o ato de conjunção carnal propriamente dito. Né? Ele tinha feito uma outra espécie. Mas isso é uma infidelidade. Né? A gente tinha no direito penal, antigamente, uma distinção de estupro e atentado violento ao pudor. Isso a própria direito penal já superou essa questão. Então, infidelidade é qualquer tipo de relação, inclusive não sexual. Né? Se você mantém, a Priscila vai falar um pouco sobre, mas se você mantém, por exemplo, nesse tempo de pandemia, uma sucessão de contatos com alguém, dizendo eu te amo, eu estou com saudade, eu não vivo sem você, etc, 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 mas caracterizando, e a gente vai falar sobre isso depois, isso é mais difícil. Assim, eu tenho uma relação com você, isso é uma infidelidade, né, Pri? Exatamente. Isso que a gente. Então, assim, eu acho que para começar, eu vou ter que dar uma definição polêmica, não é? Vai, vai. Mas vamos lá, não é? Eu botei aqui que fidelidade é um valor jurídico,
não é? É um valor jurídico e ele está atrelado, né, a valores morais, culturais. Eu até abordei em sala de aula que uma vez eu estava lendo um livro para pesquisa para minha dissertação do mestrado, Ricardo, e eu li que numa tribo indígena eles tinham o costume de oferecer, o índio oferecia sua esposa ao cacique, para ele passar a noite com a sua esposa. E aquilo para ele era um empoderamento ímpar, não é? Porque o índio se sentiu tal, e no dia seguinte ele todo orgulhoso falava, ó, minha esposa passou a noite com o cacique. É a Assim, tal. na nossa sociedade, isso é um absurdo. Mas naquele grupo ali, então a gente Professora tem que Carla entender. chegando aí, hein? Exatamente. A Carla está aqui, olha só, vários, Marcelo, Mônica, minhas amigas do Prisma B, Mônica, estou muito feliz, hein? Olha, até meu pastor está aqui, hein? Meu pastor Márcio está Eita, aí também. Beijo, cuidado, hein? pastor. Então vamos lá. Então eu tenho que entender, gente, que a fidelidade e no direito, eu ensino muito isso para os alunos. Não compete ao operador do direito aquele juízo de valor. Ele defende seu cliente, ele atende aquele cliente ali, independente dele concordar. Não é? Então, deixo bem claro isso. É um valor moral vinculado à cultura daquele determinado grupo e pelo princípio da intervenção mínima do Estado nas relações familiares e pela autonomia das partes, essa fidelidade pode ser flexibilizada sim, Ricardo. Se você colocar no papel o pacto, tá? Deixar bem claro isso. Eu posso ter um casal que me procure no escritório e que deseje flexibilizar essa fidelidade. Isso é possível? Sim. Sim. Apesar de falar no 1566 como deveres do casamento, a autonomia se sobrepõe a esse rol lá de deveres do casamento. Então, E aí, só fazendo uma pausa. É importante o pessoal entender o que o senhor está falando, e eu concordo plenamente, que a natureza jurídica majoritária do casamento é um contrato. Então você pode estipular e flexibilizar a regra da fidelidade. Mas isso só vai valer entre os contratantes. Para o pessoal não achar, então, tá liberado. Não, não. Tem que ter os dois assinando isso daí, etc. e tal. E só entre eles. Agora, se houver essa flexibilização, vamos entender aquela premissa, ainda que você não tenha no pacto, eu tenho 1566 e naquele momento da celebração do casamento, a gente acha que aquela celebração é uma coisa poética, bonita, até que a morte nos separe, na alegria ou na tristeza, mas na verdade, como você falou, é o contrato em que as partes estão ali assinando, não é, perante as testemunhas, naquele momento, declarando a sua fidelidade. Até a Maria Berenice usa uma expressão que realmente lá no Código Civil, quando fala da união estável, fala do dever de lealdade. A lealdade é muito mais ampla que a fidelidade. E a lealdade é lealdade àquilo que foi combinado. Exatamente. Lealdade é aquilo que foi combinado, gente. Então, eu achei muito interessante que o Pablo, na live dele, ele contou um caso, Ricardo, assim, o casal tinha flexibilizado a prática de swing, ambos iam àquele local, né, da prática, só que ela se apaixonou por um dos parceiros e passou a ter um encontro com esse parceiro sem o seu marido. E aí ele entrou com uma ação alegando realmente a infidelidade, que a esposa foi desleal, já que eles flexibilizaram só no tocante à prática de swing. Então, a gente tem que deixar bem claro, eu acho que para a gente desenvolver o tema, a fidelidade está lá no 1566, mas justamente pelo princípio da autonomia entre as partes, a intervenção mínima no Estado, nas relações familiares, é possível flexibilizar isso. Juridicamente, tá? A professora Priscila acha um absurdo. Os alunos já sabem, não é? Mas é isso, o pessoal tem que entender isso. Você falou que lá é um bate-papo. Então, eu estou
vontade para colocar minha opinião, tá bom? Não, mas olha só, Priscila, eu concordo. E as pessoas têm que entender que o direito ele sofre uma interação dos costumes e da moral da sociedade. Não é à toa que o direito penal, não sou de penalista, mas vamos lá, em determinado momento concebia o adultério, que seria a forma mais expressiva da infidelidade, como crime, e esse crime deixou de existir, porque a prática da sociedade mudou. Né? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a professora Juliana Monteiro, que entrou aqui. Costumo dizer que é a top master das lives. É a pessoa que eu não sei como é que ela arruma tempo para trabalhar, de tanto que ela é chamada para tanta live. Mas, professora Juliana, um grande beijo, também trabalhou com a gente na faculdade. Oi? Ó, professora Carla Monerá já está aqui, professor Tiago João. Então, gente, isso é uma. E o que a Priscila falou é uma coisa importante. O swing é o exemplo clássico. Né? É uma infidelidade? Você está tendo relacionamento com outra pessoa, tá, mas você está com o consentimento do seu parceiro ou da sua parceira. Então, infidelidade, e aí vamos avançar um pouquinho, é infidelidade aquilo que o casal estabelece como sendo o conceito para eles de fidelidade. Esse exemplo aí, e o Pablo, que a professora Priscila se referiu, o professor Pablo Stoso, não é isso, Priscila? Isso, é o exemplo clássico. A infidelidade que eles aceitavam mutuamente era uma casa de swing. E eu não estou aqui julgando se é certo ou errado, não me cabe isso. Mas a partir do momento em que uma pessoa, sem o consentimento do outro, passa por um outro tipo de infidelidade, vai dizer, opa, peraí, esse acordo nós não fizemos. Esse, aspas, negócio jurídico aí não rolou. E é disso que muitas das vezes vem o nosso tema, que é a questão do dano moral, né? Só do dano moral decorrente da infidelidade. Então, o primeiro ponto que a gente tem para falar aqui, eu acho que é o mais importante é isso. Infidelidade é trair a fidelidade que você tem com a outra pessoa. E essa fidelidade não está atrelada necessariamente à questão da relação sexual, o envolvimento emocional. Tem que ver o que as partes entendem como justo. Tem um ditado que sempre diz, entre quatro paredes, o que se faz de comum acordo é tudo certo. Porque não se pode obrigar ninguém a nada. Mas se a pessoa aceita, ok, não estamos aqui para jogar isso. Certo, Pri? Vamos respirar aí, não é? Exatamente. Bom, aí eu montei aqui uma seguinte pergunta, que eu acho que é a chave da nossa live hoje, que é um bate-papo, né? Que você falou que seria um bate-papo. A quebra do dever de fidelidade gera o dano moral? Veja, não é? Eu realmente me casei, e aí vale para a união estável, lembrando que o Ricardo falou no início, nessa natureza jurídica do casamento, que é o contrato, eu fiz o pacto da fidelidade e quebrei esse pacto. Uma vez rompido esse dever de fidelidade, qual é o posicionamento da doutrina, da jurisprudência majoritária, não é, tocante ao dano moral? Juridicamente, porque, de novo, farei um juízo de valor. Eu acho que sempre caberá um dano moral, tá, Ricardo Alberto? Sempre, sempre. Mas eu tenho que dar o parecer jurídico, gente. Isso aqui não é só um bate-papo, não é? Os alunos estão aqui morrendo de rir, mas vamos dar o posicionamento. Aí nós temos que diferenciar isso. Porque qual é o posicionamento da jurisprudência majoritária, Ricardo? Só haverá, e aí justamente porque a fidelidade é um valor jurídico voltado para a cultura, para o costume da sociedade. Infelizmente, a fidelidade foi flexibilizada, então ela já não é um preceito de ordem pública, todo casamento tem que ter. A doutrina majoritária entende que só haverá o dano moral se essa infidelidade atingir a sua honra objetiva. Então, quem é do direito penal adora essa diferença. Não gosto de direito penal, vou fugindo, não é? Mas gosto muito dessa diferença da honra objetiva e subjetiva, né? A honra subjetiva, aquela imagem que eu tenho, não é? É uma questão muito subjetiva. A honra objetiva é a fama que eu gosto da sociedade. Então, vejam,
A doutrina hoje se posiciona, Ricardo, que só haverá esse dano moral pela quebra desse dever de fidelidade se essa infidelidade causar tiver uma repercussão social. Se você coloca numa rede, no Instagram, no Facebook, se você vai a uma festa, não é? Se você posta que você está num show com a sua amante, porque a mulher vai estar também é outra premissa, só o homem, né? Não é, Ricardo Berto? A gente coloca aqui um pensamento totalmente majoritário. Você falou que seria um bate-papo, então vamos no... Mas assim, o posicionamento é que realmente só vai gerar esse dano moral. O simples foi muito interessante, indico, gente, não estou ganhando nada, mas é do Rolf Madaleno, e ele fala muito bem sobre isso, que ele diz o seguinte: eu não posso banalizar o dano moral nas relações familiares. Ele defende que cabe o dano moral das relações familiares, mas a relação familiar, ela é peculiar. Eu realmente tenho, assim, na relação familiar... Deixa a Priscila... a Priscila está dando uma travada aí. Eu vou continuar daqui até a Priscila conseguir se reconectar aí um pouquinho. O que acontece, gente? Quando você tem uma infidelidade, você tem um descumprimento. Esse descumprimento vai gerar o quê? Vai gerar o direito do outro cônjuge. Primeira coisa, você tem que ver se esse descumprimento afeta aquela pessoa. É um ato ilícito? É. Ato ilícito civil, não mais penal. Mas a pessoa aceita? Aceita. E aí vem aquela história do direito. O direito existe para pacificar conflito. Se a pessoa aceitou essa infidelidade e não quer fazer nada, você não pode obrigar ela também a fazer alguma coisa. O professor Ada Pellegrini, de novo, sempre falou, a ideia é pacificar o conflito e não fomentar o conflito. Se a pessoa não aceita essa infidelidade, qual é a opção que ela tem? Ah, eu não aceito, eu não quero perdoar, etc. Ok, não estou discutindo isso. Não estou te ouvindo, Pri. Você está falando, não estou te ouvindo. Está me ouvindo, Priscila? Pri? Priscila? Está me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo a mim ou a Priscila? A Priscila está com um probleminha aí. Vamos lá, vamos lá. Pri ficou muda, exatamente. Vocês estão me ouvindo a minha voz? Acho que estão, né? Priscila, dá uma olhadinha com a conexão. Priscila, não estou ouvindo. Ela está falando, eu não estou ouvindo. Então, gente, o que acontece? Se a pessoa quer sair e voltar, é isso, Priscila? Faz um sinal para mim. Eu saio e volto. Priscila? A pessoa está me ouvindo, mas não está ouvindo você. Pri, eu vou sair, pessoal. Vou pedir desculpa aí para poder tentar ajudar a Priscila. Ela está tentando se reconectar agora. Vamos ver se ela vai conseguir se reconectar. Há um tempinho aqui que está girando lá aquele negocinho que fica girando para reconectar para ver se vai. Se for, a gente vai. Acontece, né? Toda live é ao vivo, então a gente acaba tendo isso. Senão eu vou pedir licença a vocês para dar uma saidinha rápida e voltar em segundo. Não está entrando. Entrou aí? Caiu. Gente, vamos ver se ela consegue entrar aí para ver se ela me pede de novo acesso. Vamos ver aqui. Cadê ela? Cadê ela? Priscila, opa, tá entrando aqui. Peraí, vou aceitar ela aqui. Vamos ver se ela está entrando aqui. Aguardando a Priscila Rosa e vamos nós. Uma live. Aí, ela está entrando aí. Deve estar aparecendo para vocês a parte branca. Aí, entrou ela aí. Priscila, fala aí agora, Priscila. Agora voltou. Você me travou. Não, nunca, amiga, nunca. Então, Priscila, o que eu estava falando para eles é o seguinte, essa questão da infidelidade, por que muitas vezes a gente fala assim, o simples ato de infidelidade? Porque o ato de infidelidade pode gerar um perdão da parte, e ela não quer tomar atitude nenhuma. Ok, é um direito. E aí a função do direito é exatamente de pacificar o conflito, não de fomentar o conflito. Se a pessoa soube da infidelidade alheia e consentiu, aceitou, seja porque perdão, porque vai dar uma chance, ou porque não incomodou ela, qualquer motivo,
Não nos cabe aqui dizer, não, ela está errada e tem que separar, a pessoa não quer separar, não quer se divorciar, quer manter a relação. Ok. O problema é, isso me afeta muito. Eu não quero mais manter essa relação. E aí, a princípio, o caminho que você tem é a separação, o divórcio. A palavra separação não é isso aqui. É o fim da união estável, seja lá o que for. O que vai acontecer aí, e aí que vem o problema, isso gera um dano moral, porque se a gente tem que ter cuidado com uma coisa, eu vou passar a bola para a Priscila continuar. Se todo descumprimento conjugal, contratual, todo descumprimento de uma norma lá do centro gerar um dano moral, nós vamos ter um festival de dano moral, todo mundo paga dano moral por tudo. É porque você não pagou o boleto no prazo. Descumpriu uma regra, descumpriu uma norma contratual. Tem dano moral? Acho que não. Tem uma multa contratual lá, se for relação de consumo, até 2%. Você não entregou a coisa no prazo que devia. Tem dano moral? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é a mesma situação quando vem para o direito de família. É isso que os doutores falam. Tem que ter cuidado. A infidelidade é uma coisa grave? É. Mas grave para quê? Grave para dar o dano moral? Eu acho, e aí também que eu concordo, passando uma moto aqui berrando a dessa, eu acho que a questão é o seguinte: houve uma repercussão da infidelidade, expôs a outra pessoa, de alguma forma, denegriu a imagem dela, ou só a pessoa que sabe disso? Porque muitas das vezes eu já enfrentei isso, de que quem deu conhecimento a todo mundo da infidelidade foi o cônjuge traído. Até então ninguém sabia. Foi a pessoa que acabou dando conhecimento. E aí ela dá conhecimento para todo mundo e ela vai pedir o dano moral porque os outros souberam. Olha como é que isso pode ficar complicado. Diz aí, Pri. Pois é, eu também concordo, Ricardo, que não dá para banalizar, não é? É claro que no direito, e é isso que eu falo, eu tenho uma norma geral, mas eu preciso da tutela jurisdicional justamente porque o direito não é uma ciência exata. Eu não posso colocar lá no computador e dar um enter à situação e alguém, o computador, me dá uma resposta automática. Ó, seu caso se aplica o artigo tal. O que existe realmente assim, a infidelidade por si só, ou qualquer dever do casamento, qualquer descumprimento, eu entendo que não gere o dano moral. Mas eu tenho casos e casos. Vamos supor, então eu já coloquei a posição que a corrente majoritária entende que cabe o dano moral, mas só quando macular a honra objetiva. É aquela a sua fama social. Então, o professor Ricardo até colocou isso. Se a pessoa expõe a infidelidade. Mas vamos jogar uma pimenta aí, Ricardo. A infidelidade por si só, não gera, se ela macular a sua honra subjetiva, não é? A gente já foi para uma premissa maior aí que por si só não geraria o dano moral. Mas existem casos e casos. Vamos supor que a pessoa descubra que seu cônjuge o traiu. E aí ela descobre aquela traição, ela já tem o caminho que é o divórcio. Ela se divorcia ou ela decide perdoar o seu marido, né? Porque o homem, né? Sempre vou dar o exemplo do homem. Mas não me derruba. O homem só trai com outro homem, né? Tudo bem. Aí, mas vamos imaginar, e nesse caso, ela descobriu a infidelidade, ficou chateada, rompeu o casamento. Agora vamos imaginar o seguinte caso, Ricardo, e eu já peguei um caso dele, em que, infelizmente, o cônjuge chega em casa, não é? Quem foi meu aluno de Direito de Família conhece esse caso, porque eu sempre trato ele em sala, que ele trabalhava embarcado, e eu brinco, embarcado, volta para casa de surpresa. Fazendo barulho. Chega fazendo barulho. Oi, cheguei, tô chegando. Avisa que vai chegar, infelizmente. E ele chegou em casa e realmente ele se deparou com a infidelidade no quarto, na cama do casal, não é? Então, assim, é óbvio, e eu até fico imaginando esse cônjuge depois, né? Ainda que rompido aquele casamento, ela fica naquele imóvel, fica naquele quarto, naquela cama, trazendo à memória aquela situação que maculou realmente o seu psicológico. Vamos imaginar que houve um abalo, você chega em casa todo feliz, um buquê de rosas, um presente, e
infelizmente, pega o seu cônjuge na sua cama, na cama do casal, na Pri, casa, do imóvel do casal. Ó, é isso que você está falando, é caso a caso. Vou te contar um caso verdadeiro que eu peguei uma vez. Não tive que julgar, graças a Deus. Há muitos anos atrás eu estava numa comarca do interior e a infidelidade foi o seguinte, a moça, nesse caso foi a moça, era vítima, era um casal homem e mulher, chegou na casa dela e pegou na cama, durante uma relação sexual, o marido dela com o irmão dela. Eita, né? É forte, mas é verdadeiro esse caso. Eu não vou dizer nome, não vou dizer comarca, mas isso é um fato. Então, nesse caso, me parece, nesse caso específico, que eu estou falando aqui, que existe o dano moral, porque assim, não foi só você me trair, foi você me trair com o meu irmão, na minha casa. Eu estou falando de um momento de mais de 20 anos atrás, numa cidade do interior, que era uma cidade bem tradicionalista. Então, todo esse contexto, né, na minha opinião, se eu fosse julgar, em tese, seria o dano moral. Mas é uma análise de caso a caso. Porque senão, eu volto a dizer, a gente vai acabar gerando um leque de que quebrou uma regra contratual, então tem dano moral. Não. É análise de caso a caso. exatamente. Eu entendo. Realmente, cada caso vai ter que ser analisado, Ricardo, e eu não tenho como generalizar, não é? Eu não posso banalizar, por um lado, eu não posso banalizar o dano moral, mas eu também não posso tratar, não é, de uma regra geral, dizendo simplesmente que não cabe o dano moral. Ora, o simples rompimento do dever de fidelidade, o simples rompimento, descobrir a infidelidade, por si só, não gera o dano moral. Mas caso macular a sua honra objetiva, a pessoa expõe na sociedade, isso é ruim, coloca uma foto, chega numa festa, não é? Ou, ainda que não venha macular a honra objetiva, mas que traga realmente um abalo psíquico, que macule realmente, como é nesse caso que você falou, e da mãe, eu entendo que numa análise, por isso que eu falo que o direito de família, ele é peculiar, ele é apaixonante, porque cada caso você tem que ter esse olhar diferenciado, ter a paciência de se debruçar no processo, em tentar entender isso. Cada caso eu vou ter que analisar. Gente, Ivana entrou. Ivana, um beijo. Roberta, estou muito feliz, todo mundo aí. A nossa live está bombando, Então, Ricardo. e aí é que é legal, Pri, que o pessoal tenha cuidado para essa dica que está sendo passada aqui. Você que é estudante, você que é advogado, você que é operador do direito. Não adianta chegar na justiça dizendo assim, o meu parceiro, a minha parceira me traiu e por isso eu quero dano moral, ponto. Se você não narrar a consequência disso, a regra vai ser dizer, ok, então você tem direito de se divorciar, não precisa ficar com essa pessoa. Agora, isso por si só não vai lhe dar direito a uma indenização patrimonial, porque a pessoa descumpriu, ponto. Como você também poderia ter descumprido, ponto. Agora, se você acha que teve uma situação que exacerbou o limite daquilo que seria, não vou dizer aceitável, porque eu acho que fidelidade nunca é aceitável, mas daquilo que seria o que a sociedade entende como algo tolerável, acho que a palavra mais adequada seria tolerável, tá? Então você não vai ter a sua indenização patrimonial. Se você pensa em postular um dano moral, pense em postular um dano moral dizendo por quê. O que de intolerável, de insuportável aquela relação te trouxe, né? Quais foram as consequências daquilo para você? Pode ser que você consiga provar. E a gente vai entrar no campo processual já já. Como é que eu provo? Bárbara também está entrando aí, minha querida Bárbara. Como é que a gente consegue provar isso? N meios, né? Você pode fazer isso prova por perícia, você pode fazer prova por testemunha. Hoje em dia, você tem a questão que eu vou debater com o Priscila agora, eu vou jogar a bola, que é a questão dos computadores, celulares, tablets, né? Smartwatch. Gente, tudo fica armazenado. E isso serve como prova para fazer uma coisa bem fácil. Imagina uma pessoa encaminhando nude para uma outra pessoa que não seja seu parceiro ou sua parceira, né? E com declarações de amor, que está morrendo de saudade, enviando nude.
Isso não é uma prova de infidelidade? Essa prova está materializada. Aonde? Num aplicativo, num direct do Instagram, nós estamos aqui na live, mas você tem um direct, num WhatsApp, num Telegram, num Facebook, no Messenger, lá você tem N plataformas hoje em dia para trocar mensagem, por e-mail. E aí entra aquela história. Como é que eu provo isso? Gente, vamos lembrar do artigo 369 do Código de Processo Civil. Todos os meios de prova são admitidos desde que não seja proibida. Né? Priscila, vai um pouquinho aí. Eu vou pegar essas provas. Deixa eu só fazer uma observação aqui, Ricardo. O Paulo Cavalcante entrou, a Daniela Ferro está aqui. Estou muito feliz. Ai, muito feliz, muito. Muito obrigada pela participação, Dani, muito. Eu tenho uma notícia, a gente vai entrar nesse momento de prova, Ricardo, eu acho bem complicado. Mas, para os nossos alunos que apenas estão tendo um conhecimento, querem aprender um pouco da matéria, ninguém está pensando na infidelidade, não é? Esse dano moral muito bem comprovado na inicial, como o professor Ricardo vai falar, ele vai falar dessa parte de provas, ele só compete o cônjuge que praticou a traição. O que significa dizer? Que eu não posso estender ao amante, aquele que teve o relacionamento extraconjugal, esse dano moral, Ricardo, porque nós já tivemos ações assim, em que a mulher traída quis pleitear um dano moral em face da amante do marido, não é? Então, não cabe. Eu até fiz uma pesquisa interessante, que esse é o posicionamento do direito brasileiro e alemão. Mas nós temos aqui a França, Itália e Espanha acolhem a teoria da responsabilidade do terceiro cúmplice da traição, da infidelidade, tá? Então, também me posiciono contrário, né? Apesar desses 3 países adotarem essa teoria, porque eles acham que o amante induziu aquela infidelidade. Ora, não entendo, né? A responsabilidade é do cônjuge que quebrou esse dever de fidelidade. Eu não posso mas eu vou dar uma apimentada aí. Tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Eu sempre digo o seguinte, esse terceiro, vamos chamar aqui de terceiro para simplificar, sabia ou não sabia que estava ajudando alguém a cometer uma infidelidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, se sabia, ele tinha alguma relação com aquela pessoa que está sendo traída, relação familiar, relação de amizade, porque muitas das vezes eu acho que pode chegar ao terceiro. Eu acho que como regra e aí eu concordo com a sua posição. O terceiro não tem nada a ver com a história. Agora, pegar aquele exemplo que eu passei lá do interior, cidade do interior, que é um exemplo verdadeiro. O irmão da vítima também não responderia? Para mim, responderia. Porque ele sabia da dimensão do ato que ele estava fazendo. Ele estava traindo a irmã com o marido da irmã. Então, esse terceiro, para mim, tem toda a responsabilidade, corresponsabilidade do mundo. Então, assim, é muito comum, às vezes a gente, quando vai ver nos casos, fala assim, mas minha esposa, meu marido me traiu com minha melhor amiga. Será que a melhor amiga não responde? Eu vou te dizer, para mim responde. Porque ela sabia quem ela estava afetando. E ela tinha também controle de dizer, não, eu até não quero ser fiel, mas com você não, porque, peraí, você é o marido da minha melhor amiga. Então, eu acho que a gente tem que dar uma temperada nisso daí. Mas é interessante essa abordagem que você fez, Ricardo, e deixar bem claro que nós não comentamos nada, tá, gente? Não, a ideia é soltar na hora. O Ricardo vai soltando essas pimentas, mas isso que eu falo que é interessante, o direito nos faz pensar. Nesse caso que você está comentando aí, na verdade, eu também entendo que caberia um dano moral, porque a amiga foi desleal àquele relacionamento. Se frequentava a casa, se tinha esse relacionamento de confiança e ela colocava essa amiga em casa, frequentava o mesmo grupo, a responsabilidade, o dano moral nem está em relação ao relacionamento com o marido da amiga, mas exatamente. O fato de ser real aquele relacionamento. Também exatamente. Entendo, muito interessante sua abordagem, não tinha pensado nisso, gostei. Pois é, a gente tem que ter cuidado porque... Eu vou te devolver a pimenta. Vai, joga.
se realmente nós já entendemos que o dever de fidelidade pode ser flexibilizado, não é? Já entendemos que é um valor jurídico que está atrelado ao contexto cultural, social e até da autonomia entre as partes. Já entendemos que a corrente majoritária, não é, já tem um posicionamento que cabe o dano moral na infidelidade quando macular essa honra objetiva, aquela fama, não é? Bom, como que eu provo essa infidelidade? Essa infidelidade hoje, Ricardo, ela pode ser material, mas ela pode ser virtual também, não é? Principalmente nesse tempo de isolamento. Então, assim, Nova York até pediu que ninguém praticasse sexo. Vocês viram isso no jornal, não é? Nesse tempo de isolamento, que se utilize as plataformas virtuais. Então, já é possível, a doutrina majoritária já entende, já tem posicionamento do STJ, dessa infidelidade virtual. Mas como que eu consigo, Ricardo, produzir provas para colocar no meu processo? Não é? Eu descobri a infidelidade, minha cliente descobriu a infidelidade, corta essa frase, minha cliente descobriu a infidelidade. E ela quer produzir provas. Porque, olha só, eu fico naquela situação chata. Como que eu posso quebrar a senha do computador do meu marido? Do marido da minha Tá, cliente? vamos devagar. Vamos traçar algumas regras para isso aí, né? Primeiro, não existe assim. Você só não pode provar pelos meios ilícitos. Ilícitos lato sensu. Prefiro até chamar de ilegal. Ilícito ou ilegítimo, né? Ilícito no direito material e ilegítimo na forma. Ou ilícito na forma, tem várias classificações. Então, por exemplo, você não pode pegar um celular ou um notebook que é de uso pessoal do seu parceiro, né, e quebrar uma senha na marra. Você está violando um bem dele. Isso não justifica. Mas você pode, por exemplo, isso é muito comum em direito penal, pedir ao juiz, olha, existe um indício de que meu marido, minha esposa, meu companheiro, minha companheira estejam me traindo. A única maneira que eu vou ter de provar isso é tendo esse material dele. E aí o juiz, no caso o juiz de família, né, vai poder fazer uma busca e apreensão de bens para submeter a uma perícia. Aliás, não se assustem, porque você deve estar assim, mas direito de família, em direito penal é a coisa que mais se faz. Todas essas últimas grandes operações de combate à corrupção, qual é a primeira coisa que se faz? Expede-se mandado de busca e apreensão para apreender todos os computadores, notebooks, tablets, smartphones, tudo que você tiver que armazene de alguma maneira algum dado. Primeira questão é essa, você não pode chegar lá dentro. Agora, existe uma outra coisa, que é o computador familiar. O computador familiar é aquele que todos têm acesso. Portanto, quando um cônjuge tem acesso, ele não está quebrando senha do outro. Então, ele pode perfeitamente tirar os dados. E se for isso, você tem uma outra maneira até de guardar isso antes que o outro apague. Né? Eu até fiz um vídeo há pouco tempo atrás sobre a chamada ata notarial. É um meio de prova que está no Código de Processo Civil. Você vai chamar o tabelião, vai levar aquele computador até o tabelião, ele vai registrar numa escritura, lavado num cartório de notas, o que ele viu. E a lei expressamente diz que ele pode registrar, inclusive, elementos que ele escute, no caso de áudio, ou que ele veja, no caso de um vídeo. Então, ele vai narrar aquilo que ele escutou, ou aquilo que ele viu, ou vai transcrever aquilo que ele leu. É perfeitamente possível ser feito isso. Você tem ainda uma outra situação que é importante separar, que é a prova do dano, ou seja, a prova do ato de infidelidade. De outra coisa é a prova da extensão da infidelidade. Ou seja, no momento que eu retransmitir algo que eu não deveria, por exemplo, o cônjuge que traiu falou mal de sua companheira. Ok, já está comprovado que eu falei mal. Mas para quantas pessoas essa pessoa falou mal? Uma outra coisa importante, aí vem para a perícia de psicologia, psiquiatria, é qual foi o impacto que isso gerou no meu companheiro, na minha companheira. E aí uma perícia de psicologia vai poder enxergar esse impacto. E esse é muito importante, por exemplo, naqueles casos em que, embora não tenha um reflexo de uma multidão de pessoas sabendo, mas vai interferir. Então, no meio de prova, todo meio de prova, você tem que ter cuidado para não quebrar. Agora, se uma pessoa lhe conta, por exemplo, estou sabendo que seu marido, que a sua esposa, companheiro, está lhe traindo. Aquilo já é um meio de prova até para justificar uma busca e apreensão, por exemplo. Agora, também tem que ter cuidado que não adianta você que está aí advogando, está estudando,
Então, basta eu ter uma simples suspeita que eu vou pedir ao juiz uma busca e apreensão de todos os bens. Não, você tem que ter um início de prova, porque senão, do nada, você vai ficar perturbando o cônjuge. Daqui a pouco a gente vai ter pessoas que, para tentar criar uma prova, fazer coisas. Você tem que ter o mínimo de uma prova que justifique uma busca e apreensão. Mesmo no crime também é assim. Não é chegar ao Ministério Público, a parte ofendida, eu quero uma busca e apreensão, pronto e acabou. Não, não, devagar. Você tem que mostrar o elemento que justifique essa medida, que isso é uma medida excepcional. Fora isso, a gente tem as boas e velhas provas. Todo mundo já viu algum filme, já leu algum livro, os detetives particulares, que vão produzir provas. Você tem a testemunha, às vezes a pessoa não quer falar. E por isso que no direito de família, por exemplo, essa questão da testemunha impedida, suspeita, ela é relevada. Por quê? Porque normalmente só vai saber falar da vida de um casal, e repito, qualquer que seja a formatação do casal, quem convive com esse casal, quem é íntimo. Quem não é íntimo, não convive, não tem muito o que falar. Quer acrescentar, Priscila? Eu sei que você deve estar doida para acrescentar alguma coisa aí. Pois é, eu queria fazer uma observação que realmente, assim, é difícil, né? Mas eu vou lançar uma bola que eu tive um caso aí muito interessante. Também a gente não cita nomes, numa comarca bem distante. Já comentei isso em sala de aula, em que o cônjuge desconfiado da traição, o telefone celular da esposa está desbloqueado, ouvindo música, e ele coloca o celular dele em cima. E aí ele consegue puxar todas as informações do WhatsApp, descobre a traição, não satisfeito, revoltado com a traição, o que ele faz? Monta um grupo da família e expõe a traição. Ele faz o contrário, Ricardo. Ele expõe, conta para avó, para bisavó, para tias, para amigos. Vamos imaginar, mais ou menos 200 pessoas visualizam essa mensagem dele expondo, não é? Não sei se com alegria, não é? A traição. Aí nós temos o contrário, nós temos o dano moral contrário. Reverso. Não é? Exatamente. Tá vendo? Essa pimenta eu vou soltar para você. Olha que situação. Porque é um caso real. Eu peguei esse caso. Eu acho que tem dano moral aí. Eu acho que tem dano moral, porque assim, se a pessoa está insatisfeita com a infidelidade, ok. Ela tem todo o direito de fazer o quê? De se afastar da outra pessoa que não está sendo fiel a você. Agora, isso não justifica que você também exponha o erro da pessoa para todo e qualquer um. Ainda mais nós estamos falando de um erro que envolve privacidade. Né? Muitas das vezes a pessoa que é traída, ela tem essa sede de vingança. E aí vamos nos lembrar que o direito não socorre a vingança. O direito socorre aquilo que a gente chama de justa defesa, né? No direito das coisas lá na posse, né? O desforço possessório, a autotutela como regra, ela é vedada, o direito. Ou seja, eu não posso fazer vingança. Agora, eu posso me defender. Só que aí deixou de ser uma defesa do adultério. Você, na verdade, já está expondo a outra pessoa, o erro da outra pessoa, por pura vingança. E aí, para mim, existe um dano reverso. E nesse ponto, eu acho que tem um dano moral, sim. Né? Ou seja, você imagina, a pessoa soube que estava sendo traída. Então, em vez dela pedir para separar, você falou, não, agora eu vou me vingar, eu vou esculhambar com a vida dessa pessoa. Amigo, eu acho que não dá para ser assim. Minha amiga, meu amigo, vingança não socorre no direito. O que você acha, Pri? Concordo plenamente. Eu falei com minha cliente, isso foi um caso real, meus alunos sabem disso, porque eu comentei em sala de aula, e eu confesso para você que eu fiquei chocada, porque eu imaginei, gente, eu nunca vi o contrário, né? Isso que é o interessante no direito. A cada momento, a cada atendimento, você experimenta, você escuta uma situação inusitada, não é? E quando a minha cliente narrou isso, eu falei, gente, ainda mais que foi assim, foi a traição dela, mas ele que expôs essa traição para a família toda. E realmente eu pedi que ela tentasse me dizer quantas pessoas, porque aí é a facilidade do WhatsApp, numa ata notarial fácil, que me dissesse quantas pessoas visualizaram aquela mensagem. Porque vamos quantificar isso pelo número de visualizações, não é, professor Ricardo? Exatamente. É porque, assim, o direito de família, a gente lida com a essência do ser humano. Eu já tive, por exemplo, casos engraçados. Teve uma vez que eu decidi um divórcio e, de repente, começaram a soltar fogos perto do fórum.
E o sujeito aí, que legal. Eu falei, como assim? São fogos? O que tem a ver? Não, sou eu que mandei soltar fogos, porque me livrei dessa pessoa. Eu parei, eu olhei e falei, é sério isso? E o advogado, muito sem graça, falou, doutor, falei para ele não fazer, mas... Aí outra pessoa, isso é crime. Eu falei, não, crime não é, mas Mas é soltou louco, né? fogos porque se divorciou, ok? Assim, a gente sempre tem que ter cuidado, o pessoal quer trabalhar com o direito de família, com o limite da exposição. Né? O limite da exposição é muito importante. Uma outra comarca também, quando antigamente você tinha que ter, para fazer a separação consensual, um tempo mínimo de casamento. Se não me engano, era 1 ano de casado, para 1 ou 2 anos, para depois poder se separar. E um belo dia chegou um casal com 6 meses, que queria separar, e o promotor começou a pensar, não, vamos transformar em consensual. Eu falei, não dá para transformar em consensual. Consensualmente eles não podem. A única maneira que eu teria aqui de prosseguir com esse processo imediatamente, resolver agora, é se a ré, porventura, confessasse expressamente que traiu o senhor, né? Mas eu não posso obrigar a pessoa. Aí, nesse caso, era uma mulher, a mulher disse assim, mas se eu confessar, se a senhora confessar e com o seu advogado reconhecer o pedido, reconhecer juridicamente o pedido, como a gente fala, eu vou ter que dar a sentença, mas a senhora vai ter uma sentença judicial confirmando, pelas suas palavras, a sua traição. Aí ela olhou para ele, você não quer esperar um pouco? Ele, não, eu quero agora. Eu falei, por que você não espera mais alguns meses e faz isso consensual? Não, eu quero. E ela, então, oficialmente, através do advogado, orientada pelo advogado, foi lá, confessou que 6 meses, 7 meses, já tinha traído ele 2, 3 vezes, como reconhecimento jurídico do pedido. Mas, assim, é muito chato quando você expõe isso. Né? Não é à toa, por exemplo, para lembrar para o pessoal, para os alunos que estão aí, todo o processo família em regra corre em segredo de justiça. E exatamente por isso, você lida com essa questão da fragilidade das pessoas. O professor Miguel Deon está entrando aí também. Um abraço, professor Miguel Deon também. Que bom. Não. E assim, por mais que corra em segredo de justiça, Ricardo, expõe as partes. Eu falo que toda audiência que eu faço de família, dificilmente eu pego um cliente à vontade na audiência, porque ele está expondo ali o seu relacionamento, né? Então, é uma audiência delicada, né? Eu falo que até o juiz que atua na vara de família, ele tem que ter essa sensibilidade, não é? De entender que as partes ficam ali num constrangimento enorme, é ruim. E alguns me perguntaram, Ricardo, não é? Botaram aqui famoso corno registrado. Mas os alunos me perguntaram em sala de aula assim, professora, qual a vantagem de se pedir um dano moral nesse caso? Não é? Que eu contei para vocês, que ele expôs a traição da esposa. Ora, gente, vamos ampliar a nossa visão, não é? Ele pode não ter dinheiro para pagar o dano moral, mas ele pode abrir mão da ameação do imóvel. Olha só que vantagem, não é? Eu posso negociar com ele que o valor que eu estou pedindo de danos morais, apesar dele não ter hoje para pagar, ele pode voluntariamente abrir mão da ameação dele, do apartamento. E aí eu consigo negociar. Então, assim, a vantagem, às vezes, do dano moral é que no meio do caminho você pode fazer um acordo. E você sabe que eu sou uma advogada de acordos, né, professor Ricardo? Que, aliás, como todos os advogados deveriam ser, né? O acordo é sempre melhor do que uma boa briga, né? Você resolve a questão mais rápido, a ideia é essa. Então, gente, o importante é que vocês tenham cuidado, que tudo que precisa por uma coisa, tudo tem um desdobramento. Né? Por que muitas vezes você quer provar a infidelidade? Também, às vezes, a pessoa entra pedindo reconhecimento da infidelidade, ainda que não haja um dano moral. Por quê? Porque isso vai ter um reflexo, não direto, mas pode gerar um reflexo em termos de justa causa para o divórcio, a separação. Isso pode gerar um reflexo até em pensionamento. Não é automático. Teve infidelidade, perde o pensionamento ou tem que pagar o pensionamento. Não, não é direto. Mas isso pode ter um reflexo. A gente tem que ter cuidado que esse tema de infidelidade ainda é um tema muito sensível. Né? Quando você vai fazer essa prova tem que ser feita, uma vez produzida essa prova, com o maior cuidado possível. Priscila tocou num ponto aí, a gente já está daqui a pouco tendo que encerrar, mas tem uns 5 minutinhos ainda, que foi como que a pessoa obteve a prova. Né? O celular era pessoal, mas o celular estava desbloqueado, portanto você teve a oportunidade de pegar a prova sem quebrar nenhum sigilo. Só para lembrar, antigamente o que era o sigilo? O sigilo era aquela cera. Né? Antigamente você lacrava uma carta
com uma cera que você botava um brasão, tipo um anel do Papa, até hoje, né? Você gera um brasão aquilo ali. E se a pessoa, que o destinatário, recebesse aquela carta com aquele selo de ser intacto, que se chamava de sigilo, perfeito. Então você quebrar o sigilo era quebrar aquela cera, exatamente então, para ver o que estava por dentro, guardado com aquele sigilo, com aquele segredo. Então, nesse caso, por exemplo, que a professora Priscila mostrou, não teve a quebra desse sigilo. É que nem a questão do exame de DNA de família. Eu posso obrigar alguém a produzir contra si uma prova de DNA? Não. Não posso obrigar ninguém a pegar, amarrar a pessoa numa cadeira e colher sangue contra a vontade dela. Não posso. Agora, se eu sei que ela, espontaneamente, doou sangue para a realização de um exame e sei aonde é esse laboratório e tudo mais, eu não vou mostrar colhendo daquela pessoa. Eu vou estar pegando o material, desde que não impeça a realização do exame, mas se é possível fazer a realização de exame e sobra alguma quantidade de material, no caso sangue, que é possível permitir o exame de DNA, essa prova é lícita. Não há ilicitude, não houve colheita contra a legem. Né? Lembrando que de um direito de família, o professor Vamber até fala, a questão da prova ilícita no direito processual civil, ela é muito mais flexibilizável do que no direito penal. No direito penal tem regra expressa lá. Né? A única coisa que eu tenho é a interceptação telefônica, e essa está na Constituição, dizendo que só para fins penais. Mas o que é interceptação telefônica? Vamos pegar um exemplo aqui, eu e o Priscila estamos nos comunicando por telefone. É um terceiro entrar e captar a nossa conversa. Isso é interceptar. Mas se eu estou gravando a minha conversa com Priscila, ou Priscila está gravando a sua conversa comigo, isso não é interceptar, isto é gravar. Isso é muito comum. Quando você liga para uma loja, para um banco, para uma concessionária de serviço, várias vezes vem uma mensagem seguinte: a sua ligação está sendo gravada para nosso controle. É perfeitamente possível, assim como você pode gravar. Não confundir gravação com interceptação. Bom, excelente, hein? Quero fazer uma ação aqui, que a Paula Moisés está aqui, uma excelente professora também, uma amiga. Muito obrigada pela participação, Paula, Suzane. Ricardo, pena que nosso tempo está acabando. Tantas coisas para falar. Na verdade, eu falo assim, essa 1 hora de live passa, mas já acabou, daqui a pouco ela vai acabar e a gente fica aquela vontade de quero mais, mas acho que o bacana é esse, né? A gente poder conversar primeiro com uma pessoa que a gente gosta. Eu sempre digo, você é uma pessoa muito querida, Priscila, você é uma pessoa que eu reconheço como uma pessoa dedicada, uma professora que se dedica full time. Né? Eu sou um apaixonado pelo magistério, nunca neguei isso, sou magistrado, amo a magistratura e eu acho que combina muito bem, até a própria som é magistratura, magistério, tudo vem de magistro, né? Então tudo combina e eu sou apaixonado pelas duas instituições e o bacana é isso, é a gente poder trocar essa ideia, falar isso pro pessoal, tá? Vou tentar ver se a gente consegue gravar, eu coloquei para gravar essa live aqui, vamos ver se vai dar certo. Uma outra live que eu fiz também não deu certo. Se der certo a gravação, eu vou disponibilizar para você. A gente vai disponibilizar lá no canal do YouTube também. Quem quiser, eu tenho lá um canal do YouTube, vai lá, tem um canal do IGTV. Se tudo der certo, eu vou disponibilizar no meu YouTube, Ricardo Alberto Pereira, e vou disponibilizar lá no IGTV, que é esse canal que vocês têm aí. E Priscila também vai disponibilizar nos canais dela, sem dúvida. Tá bom? Então, vamos começar a fazer os agradecimentos de prática, Priscila? Vamos, então vou começar. Eu quero agradecer a você pelo convite, porque foi ele que me convidou. Eu falei do tema, mas o convite foi do Ricardo. Grande prazer, porque o Ricardo também é um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, e ele sabe disso. Sempre foi muito correto, muito firme nas suas convicções, e um juiz extremamente correto. E isso que me chamava a atenção em trabalhar com ele lá no juizado, né? Seguia a risca. Ele era correto e eu queria te agradecer. Eu estou assim, muito feliz, muito emocionada de participar, não é? Pelo prestígio, né? As minhas amigas que estão aqui, amigas, alunos, parceiros da advocacia, o meu lindo marido aqui presente. 20 segundos, Pri. Então, gente, obrigado a você, Pri. Foi um prazer muito grande falar com você. Vamos tentar marcar outras lives.
Pessoal, muita gente entrou aí, desculpa não conseguir falar com todo mundo, mas às vezes nem eu consigo enxergar. E paz e bem para todo mundo. Vamos se cuidar. Amém. É um momento que precisa que todo mundo cuide de você